Boa tarde, meus amigos. Hoje, 4 de março de 2021, estamos mais uma vez aqui com Além da Notícia, um programa do grupo JR TV Web, que com muita coragem, com muita determinação, está consolidando um projeto interessante de comunicação independente, de coisas pitorescas da nossa região, de curiosidades que só nós sabemos cavucar, porque a gente não tem compromisso com tempo, nem com hora, nem com grupo, nem com nada. Por isso, eu tenho a impressão que esse programa está fadado a dar certo, como todos os outros já têm dado. E por isso eu queria cumprimentar o nosso querido parceiro, o Wilson Novaes Júnior, que pela última vez vai estar aqui com a gente nesse horário, segundo ele. Mas eu quero dizer que é uma gratidão muito grande devido a essa confiança que esse grupo tem em me ceder esse espaço e permanecer comigo nesse projeto. E por isso eu peço à comunidade que nos apoie, nos ampare, nos ajude a atravessar essa missão árdua que nós sabemos não é muito fácil chegar lá, não. Boa tarde, Wilson Novaes Júnior. Uma boa tarde para você, Midley, boa tarde para todos os telespectadores e dizer última disse quando a gente está se despedindo para subir lá para o reino dos céus. A penúltima vez, nesse horário, você está mudando de horário e você vai anunciar daqui a pouquinho. E nesse de hoje, porque era um compromisso de dar sequência a uma série de 2 capítulos, né? Iniciado uma primeira série, você diz, tem o segundo capítulo que a gente vai atualizar as coisas. Essa aí é uma outra novela que eu vou abordar agora. Você vai abordar a partir de agora. Eu estou aqui às suas ordens. Pois é, Wilson Novaes Júnior, nossos cumprimentos ao Yuri Marinho, nossa técnica, nosso maestro, que está aqui conosco nesse momento. E eu queria dizer que no último programa que nós fizemos, nós trouxemos um bacharel, Alan Rui de Oliveira Biondi, se não me engano, né? Esse nome todo mesmo. Pois bem, Alan Biondi esteve conosco aqui e quero dizer a todos que foi assim um sucesso, porque 386 pessoas estiveram acompanhando, segundo o relatório do Facebook, e do Instagram foi mais um pouco, que eu não me lembro o número, mas o meu amigo Leandro Novaes deve ter isso, que ele cuida desses dados todos. Mas aí o que é que aconteceu? As pessoas diziam que ficou com um gostinho de quero mais, que as coisas a conversa era muito interessante, que passou 1 hora e que ninguém viu. Então nós resolvemos propor a Alan um segundo tempo, né? Se ele topava, para te dar continuidade à nossa conversa, agora já enfocando mais o aspecto econômico, o aspecto político, até o aspecto histórico também da cidade. E ele achou que era interessante e disse, inclusive, que estaria disposto para o 3º e 4º turno, se precisasse. Depois a gente vai fazer, inclusive, uma mesclagem para não ficar só Alan Biondi na área. Ele não é candidato a nada, a não ser a um lugar no reino dos céus. Pois bem, eu quero cumprimentar o meu querido amigo Alan Biondi. Boa tarde, Midley, Wilson, a todos presentes. Na verdade, está parecendo mais uma sequência de Indiana Jones, entendeu? E você dizer que o Wilson era o último, não pode ser. O Wilson não está no tempo de ir para o andar de cima, não. Agora, é verdade, tem que dar uma sequência. Eu esqueci de falar uma coisa interessante naquele dia, porque o Midley me perguntou sobre o furto das panelas. O furto das panelas eu não contei. Como eu não contei também quem era o mestre-sala da Curriola. Você deve ter se lembrado, eu acho que sim, Novaes. Existia um cidadão aqui chamado, eu tenho inclusive foto dele lá em casa, tinha um cidadão aqui chamado Edmundo Zignetti. O Edmundo Zignetti era o marido de professora, ele não fazia absolutamente nada. Às 5 horas da tarde, ele descia da rua Joana Angélica, onde ele morava, e ia para o cartório lá da Alves Pereira, que meu pai trabalhava num cartório ali na Avenida Alves Pereira. E quando a Curriola queria se reunir, era o Edmundo Zignetti que providenciava carregar as baterias, né? Tinha uma terminologia. Edmundo, vá lá nas irmãs Barros e mande carregar as baterias. O que era carregar as baterias? Colocar a cerveja para gelar. Tá? E tinha um
cidadão que você conheceu muito, que ele era o encarregado de fazer a recolha dos membros da curriola de carro, que chamava João Coxinha. Esse você conheceu por demais. Então, existia, inclusive, nesse período, essa estrutura já organizada, que meu pai dizia, nada mais bonito do que organizar as brincadeiras, né? Tudo tem que ser organizado para você sair tranquilo. E quando existiam essas farras, que eles se reuniam, e que eu falei no capítulo anterior, que minha mãe fazia aquelas paneladas, lá para a volta de 1h30, 2h da manhã, eles entravam lá pelo quintal da casa, que a casa tinha entrada Damião Vieira, e se comunicava com Alves Pereira, e furtavam a panela, né? No outro dia de manhã, minha mãe, quando acordava, cadê a panela de feijoada? Cadê os bagulhos que levavam? Muitos iam comer no navio. O navio era a casa de Lourinho, ali na rua Santa Maria, de famosas e épicos carurus. O nosso amigo Lourinho, que até hoje está vivo aí. O Lourivaldo, entendeu? Figura bastante folclórica e indiqueca. O Lourinho do Acarajé, gente boa. De vez em quando eu tenho o prazer de encontrar com ele na rua e, como diz o outro, a gente dá um dedo de prosa. Só tem a aprender. Não, essa, para mim, é novidade. Não conhecia essa questão. Mas, Alain, dizem que tem uma história aí de que Walter Sampaio me contava, que ali pela rua Damião Vieira, tinha uma entrada ali para a sua casa, se não me engano. Mas nós morávamos na Damião Vieira. Saía no fundo do cartório. O cartório se comunicava com a nossa casa na Alves Pereira. E eles entraram 5 horas da manhã, não sei, 4 horas da manhã, para tirar uma panela de feijoada. E 3 homens. E Dona Lourdes não acordou? Não, porque a casa isso era no fundo da casa. A cozinha era grande. E meu pai, naquela época, fez um fogão ali no fundo só para cozinhar as panelas. Entendeu? As paneladas eram cozidas lá em casa. Eles entravam na madrugada dentro, ele e a turma toda roubavam, né? Literalmente, as paneladas para comer na casa de Lourinho, na casa das Mambarro, lá na Praça da Feira, um lugar. Eles faziam esses aprontes, né? Eles aprontavam. E ninguém via isso. Era madrugada. Mas era legal, foi legal isso. Wilson Novaes, eu pedi a Léo Novaes que fizesse uma surpresa para Alain aqui. Eu queria publicar uma foto. Será que a gente consegue colocar no ar uma foto aí, Yuri? Ali. É aquela foto, rapaz, é uma foto histórica. Pronto. Eu vou pedir ao Wilson Novaes que cite quem estão os presentes, da esquerda para a direita. Bom, Wilson Novaes. Não, ali é o velho sabe Novaes. quem é ali? Ali eu só paro no rapaz que está ali entre Nenga e Marta, Dona Lourdes, seu Humberto, o grande, o Barão de Tererê, né? E a turma e o Wilson. Agora o rapaz eu não conheço. E seu pai. E meu pai. Jornalista. Quem é aquele rapaz? Isso aí foi uma viagem a Governador Valadares. Sim. Esse rapaz era um namorado da minha irmã, que hoje é um grande oftalmologista em Brasília, chamado Canrobé. Canrobé, mas não é o seu cunhado, não. É o terceiro, que eu tenho um irmão de Sara. Pronto, esse rapaz foi namorado da minha irmã Marta, que ela está ali naquela foto, com o meu pai e o jornalista Wilson Novaes. Eu lhe disse que o Wilson Novaes sempre foi uma figura constante, nós tínhamos o maior prazer da presença de Wilson em todos os eventos. Ali foi em Governador Valadares e Marta, minha irmã, namorava esse rapaz, que é um grande oftalmologista. Minto, não é Brasília, ele mora em Uberaba. Ele, inclusive, é um oftalmologista muito famoso. Me esqueço o sobrenome dele aqui, mas chama-se Canrobé. Ele mora em Brasília e Uberaba, né? Ele namorava Marta, minha irmã. Mais ou menos em que ano foi isso? Canrobé, isso foi em 1972. Em 72? 1972, exatamente. Humberto Biondi sempre elegante, né? 1972, na cidade de Governador Valadares. Canrobé, namorado de minha irmã Marta. Você me permite aqui, Wilson, interessante que essas fotos, eu comecei a encontrá-las muitos anos depois, porque meu pai fazia um álbum. Ele não, Dona Zilda que fazia, ele trazia as fotos. E muitas delas tem Humberto. Interessante, em manhã Dona Zilda começou
a fazer uma espécie de legenda das fotos, com a letra dela. Lá. Aqui é o Wilson, Humberto, não sei quem. Agora essa eu nunca identifiquei o cidadão. E tem outras, Cã Robé. Cã Robé. É um oftalmologista famoso lá em Uberaba e em Brasília. E o nome, né? Cã Robé, exatamente. Dona Lourdes sempre na retaguarda, Minha mãe ali. na administração da situação. Exatamente, Ela administra, ela, até hoje ela administra ali. a situação, né, Lá? Hoje ela já está um pouquinho cansada, não é? Ela se sente cansada, mas ela gosta de ir no fogão. Ela gosta. Ela gosta, né? Está com 90 anos, mas está firme. Minha mãe está firme. É verdade. Legal. Firme e muito dinâmica, muito ativa. Ainda dá bronca. Ainda dá bronca. Se ela estiver nos vendo, dona Lourdes, um grande abraço para a senhora. Lhe tenho assim uma admiração e um carinho muito grande. Pois bem, meu amigo Wilson Novaes, o que é que nós temos nessa pauta com a Alain de Beyond de hoje? Pois é, você nos falava que a Alain vai falar um pouco dessa expansão de Jiquié em termos de empresas, de surgimento de espaços aqui na cidade, né? Essa expansão imobiliária também, ela que é sua área de negócio. Como é que isso... Uma informação Sim. que nos anos 80 eu obtive, vamos supor, acho que foi em torno de 1985, que houve um levantamento aqui, não sei se de um órgão nacional, que dizia que 70% da população economicamente ativa de Jiquié ganhava menos do que 2 salários mínimos. Esse fato se reflete ainda hoje? Olha, nós sabemos que Jiquié, na sua microrregião, ela teve uma influência muito grande na economia rural. A economia de Jiquié, nos anos 80, antes da crise do cacau, o município de Jiquié, no seu quadro de receita, contava com 200 mil arrobas de cacau. Isso era uma coisa muito significativa para a nossa região. Que isso veio ter um choque muito grande com o advento da vassoura de bruxa. Não só atingiu as regiões produtoras como Itagi, Aiquara, Florestal, Gitaúna, mas toda a região cacaueira na Bahia. É notório isso, público, de que a vassoura dizimou a lavoura cacaueira em uma grande parte. Mas, na verdade, Jiquié sempre teve alavancado com o setor rural, como eu já falei, com cacau, como também pecuária. No passado, nós tínhamos aqui grandes receitas de frigoríficos, tivemos receita do Curtume Aliança. Nós nunca fomos polo industrial pesado, nunca tivemos isso. Fomos polo de indústria têxtil, que isso, com o tempo, nós vimos que não sobreviveram. Me parece que apenas uma daquelas muitas que conseguiu sobreviver, que está hoje aí no centro industrial, que é a Lebrut, que tem uma marca própria, chamada... Mitchell. A Mitchell, exatamente. Mas, na verdade, nós nunca tivemos uma grande alavancagem de receitas próprias com a riqueza advinda da nossa cidade. Sempre foi o entorno que proporcionou. Jiquié sempre foi uma cidade dependente de investimentos, como todas as outras, mas que durante muito tempo não se proporcionou esse crescimento de atração de política de investimento de indústrias, porque o que promove desenvolvimento é a indústria. Você sabe disso. O comércio é volátil, a lavoura tem problema, nós tivemos uma cidade como uma região como Jiquié, que também teve na sua microrregião cafeicultura. Nós tivemos um polo decréscimo de cafeicultura com Itiruçu, Jaguaquara, Maracás, e tudo isso não permitiu que Jiquié tivesse a pujança que outrora teve. Você veja só, quando se fez uma escolha, a primeira cidade do interior nos anos 90, até a possibilidade de ter um centro comercial, um shopping center, foi Jiquié, que uma empresa veio para aqui com uma pesquisa de mercado uma agência de credibilidade que você conhece, chamada Ideia 3, e Jiquié, naquela época, em 1994, antes do advento do Plano Real, que isso também foi uma mudança de comportamento econômico, da nossa matriz econômica, Jiquié tinha a potencialidade de crescer o segmento de portas abertas, digamos assim, com estrutura de shopping. Mas veio essas crises
crises e crises e crises, e nós perdemos o passo. Jequié ficou sem dar alguns avanços nesse setor. Quando eu digo isso, porque eu sempre trabalhei no cartório de registro de imóveis, que é o termômetro, né? Negócio de compra e venda. Depois nós tivemos uma seca muito marcante na região da Caatinga, que a Jequié tem um potencial de negócio que outrora a Caatinga foi muito responsável por Jequié. Mas a riqueza interna de Jequié, ela tem vários fatores que eu sempre dizia. Nós tivemos várias famílias de nomes de Antes de você peso. passar para as famílias, Alain, eu queria lhe dar um corte rapidinho para dizer o seguinte, é que a realidade hoje do Brasil mudou um pouco, Alain. Nós temos um PIB, apesar da pandemia, apesar de toda essa dificuldade, nós estamos com um PIB excelente em termos de comportamento da economia brasileira. E tudo isso que é alavancado, o grande pool é do agronegócio. O agronegócio é que levou o país a essa situação, principalmente na comercialização de grãos e exportação de grãos. Mas eu lhe pergunto, Jequié também não tem uma biodiversidade bastante ampla, que ela produz cacau, produz mamona, produz gado leiteiro, gado de corte, tem uma variedade de hortifruti. Você não acha que o agronegócio hoje está mais poderoso do que a indústria? Não tenha dúvida de que houve tecnologia que proporcionou o agro ser hoje o grande contribuinte do nossa pauta de exportação. Foi aberto. Nossa pauta de exportação. Agora eu pergunto a você. Você se recorda que, Jequié, no passado, nós tínhamos grandes exposições. Como em Piauí também teve grandes exposições. É verdade. Hoje já não temos 7% ao ano, 3 anos de carência, nós o dinheiro era barato demais. Nós não temos grandes exposições. O dinheiro era barato demais, né? Nós tínhamos aqui, no passado, uma região, ela nunca foi produtora em grande escala. Nunca foi. Nós nunca tivemos aqui plantios de soja, nós nunca tivemos plantio em grande escala de contribuição. De coisa nenhuma. De coisa absolutamente nenhuma. Nós temos, preste atenção, nós temos 80 quilômetros quase de águas represadas da Barra de Pedras. 72, exatamente. Pronto, nós temos uma área que é produtiva muito na agricultura familiar, verdade, que é um grande número. Verdade. Mas você não tem agroindústria em Jequié. Você não tem uma agroindústria em Jequié. Nós tivemos no passado a Sambra Algodoeira comprando mamona ali na Avenida Lomanto Júnior, e que a Sambra Algodoeira foi embora de Jequié porque a oferta de grão de mamona desapareceu. É verdade? Aí é um comércio meio melado, viu? Mas ele não deixou de existir. Mas ela existe. Ela ainda negócio. existe, você sabe disso. Se eu não me engano, era até Barreto de Araújo que andou explorando uma época, né? O grupo Orlando Moscoso. Era a própria Sambra. É a própria Sambra que pertencia a você também. Você sabe disso. O que é que ocorre com Jequié? Quanto à questão de riqueza, Jequié foi sempre uma cidade dependente de governo. De governo, município, Estado e União. Mas das riquezas mesmo, de alavancagem do comércio e da indústria privada, foram muito poucas contribuições nesse segmento. Você quer ver uma coisa? O Wilson Novaes um dia fez uma matéria a respeito da decadência de algumas famílias antigas em Jequié. Todas elas tiveram suas contribuições. É fato, a gente não vai negar. Mas eu lhe pergunto, me diga o nome de uma família tradicional que tinha aqui em Jequié de poder econômico, que eu quero lhe dar uma resposta para o foco da conversa. Bem, por conta de algumas colocações que eu fiz, eu diria assim, uma das famílias que eu conheço, a Ribeiro, por exemplo. Eu vou tirar Ribeiro. Outro dia até brincaram com você, se você tinha alguma contra aos Ribeiro. Ao contrário, muito pelo todos contrário. Nossos amigos. Mas eu vou escolher um nome de uma família, que é uma Ribeiro, família na verdade, que foi a pioneira, né? é uma muito família, grandes, né? uma família que eu gosto, Nestor tenho Ribeiro foi um grande muito pioneiro. respeito por todos eles. Nós tivemos aqui em Jequié uma família Rebouças. Rebouças. Pessoas de grandes posses, muitos proprietários de terras. Mas eu lhe pergunto uma coisa, os Rebouças abriram em Jequié alguma coisa de portas abertas para gerar emprego e renda? Não. Nenhum. Você sabe qual foi o único comerciante de Jequié político, um dos que contribuiu muito com o progresso
no sistema de geração, receita, emprego e renda, seu Valdomiro Borges. Foi o único deles. Seu Valdomiro sempre foi comerciante. Ele foi político e comerciante. Seu Valdomiro sempre teve hotel, seu Valdomiro sempre teve concessionária de veículos. Empresa de ônibus que ele teve. Empresa de ônibus. Seu Valdomiro foi o pioneiro na indústria de plástico que hoje nós temos, que hoje é a Total Flex. Começou como arte plástica. Começou como arte plástica naquela época. Ele sempre teve a preocupação. Construção civil, foi ele quem verticalizou a GIQUE de uma forma bastante segura, não é? Então, hotel, tudo isso foram ele como filho de GIQUE, empresário e político, ele também olhou para esse lado comercial. Se nós tivéssemos tido vários com o mesmo perfil dele, GIQUE talvez tivesse uma conotação econômica de forma diferente. Nós nunca tivemos, digamos assim, nós já fomos a terceira cidade do interior da Bahia. Quinta? Não, já fomos a terceira. Primeiro nós tivemos a terceiro lugar. Nós fomos sempre terceiro. Depois fomos para quinto. Hoje nós estamos em quanto? 11º. Pronto, nós estamos em 11º. Santo Antônio de Jesus foi uma cidade que teve um progresso graças à ida da BR-101 para Santo Antônio de Jesus. Todas as cidades que se desenvolveram, a rodovia teve preponderância no seu desenvolvimento. Todas elas. Quando ela era quinto lugar, quinta cidade da Bahia, que ano foi isso? GIQUE, em 1968, 1969, GIQUE despontava em terceiro lugar como uma cidade, terceira posição no interior da Bahia. Como governador. Consequência, pronto, aí nós tivemos uma perda muito grande, porque ele levou os técnicos todos. A exigência dos novos caminhos com modais para a área da Caatinga. Conquista trouxe para si tudo aquilo de Brumado, contenda do Sincorá, a região de Livramento, o norte de Minas. Os corredores rodoviários foram presos. Olha, GIQUE tem uma rodovia importantíssima que ela precisa ser duplicada, que é GIQUE BR-101, via Gandu. A importância da ligação da 116 com a 101. Uma coisa modesta, tacanha, inclusive perigosa. Exatamente. E aquilo foi uma determinação pessoal de César Borges em fazer aquilo. Senão nem teria. Senão não teríamos. Então você veja só, o que é que nós temos? GIQUE é uma cidade rica em geração de energia. Olha aí a barragem de Pedras. Então nós temos potencialidades hídricas que nem outra cidade às vezes tem. Mas nós temos, e isso não foi muito bem aproveitado no passado. Então, o que é que ocorre? O passado é o nosso presente. Então, eu perguntei, Wilson Novaes, porque em que ano era na quinto lugar, porque eu queria saber as homéricas e famosas festas que tinha aqui em GIQUE. Tinha um negócio chamado Cotoxós. Wilson, eu vou lhe contar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu queria que você falasse da Eu vou lhe dizer uma coisa importante na parte cultural de GIQUE. Em 1963, doutor Daniel Andrade era prefeito de GIQUE. Lomanta era governador da Bahia. GIQUE foi uma cidade escolhida pela... Aliança para o Progresso. Não, a Aliança para o Progresso foi um governo federal. João Kennedy era presidente da época. GIQUE era cidade irmã, Tacoma Park, nos Estados Unidos. Naquela época teve a Caravana da Cultura, pelo embaixador Carlos Magno, que seu pai recepcionou com meu pai e o Cotrim, lá na nossa casa, um jantar, um almoço e jantar para o Pascoal Carlos Magno, com aquele ator Cardoso que faleceu. Sérgio Cardoso. Sérgio Aí Cardoso. ele repetiu isso. Sérgio Cardoso, que fez... doutor Albertinho Limonta. Mas tinha Valcu também naquele... Então, eles jantaram lá em casa, almoçaram e jantaram lá em casa com seu pai e o poeta... A novela era Direito de Nascer. Direito de Nascer. E se hospedaram no Itajubá Hotel. E veio para GIQUE a Caravana da Cultura, passando por GIQUE. Porque naquela época GIQUE tinha a sua ascendência também nesse meio cultural.
não é? E o Wilson Novaes já tinha um jornal... Já existia o Jornal Jequié, exatamente. Consolidado, né? O Jornal Jequié, eu acredito que o Wilson deva ter aí nos seus arquivos Wilson já tinha nascido essa já, reportagem. Não, ele 73 era ele nascido. não tinha Não, nascido. era Já nascido. era. Eu me lembro Acredito. que teve algumas apresentações na Casa Paroquial. Na Casa Paroquial, ali atrás exatamente. da igreja. Exatamente. É. O Pascoal Carlos Magno, que era o embaixador. O embaixador. Era o embaixador. Pascoal Carlos Magno. Passou por Jequié, né, indo para Salvador. Eu me lembro que tinha um colunista que escrevia e o pseudônimo dele era Larry Ball. Larry Ball. Leonel Ribeiro Ele Oliveira. faz. Pai de Leonel Léo, Ribeiro, pai de pai de Léo. Léo Michele, Larry Ball. Larry Ball. E Que tinha, eram as iniciais dele. e tinha Leonel. outro escritor também, bissexto, que se chamava Dr. Astrê. O velho Juvino de Palma Juvino de Palma. Juvino Eu lia no Astrê Jornal de- da Bahia. Juvino Astrê, o pai do Deodato Astrê. E do Davi. E do pai do Davi Astrê. O Davi Astrê tem uma história interessante. O Davi Astrê era comunista. Comunista mesmo. Não é esses comunistas de hoje, entre aspas, que anda tudo de iPhone na rua, de carro blindado. Caviar, de esquerda comendo caviar. Olha pra mim que olha pra ele, a esquerda Exatamente. caviar. A esquerda caviar de carro blindado, de iPhone 12, que eles não querem mais o iPhone, você viu aí, os procuradores... Só bebe reclamaram. bala 12. É, exatamente. Isso é um fato interessante. O Wilson Novaes deve se lembrar muito bem dessas histórias que eram todas muito engraçadas. Existiam os cotoxós que você falou. É. Os cotoxós eram festas surpresas. Tinha um grupo de jovens, né? Lúcia Ribeiro, Jane Pessoa, e Sica. tantos Sica, uma turma grande, a irmã chamada... A irmã de Kleber Rorim, né? Maria Não, de não, Fátima. Maria de Fátima já é mais nova. Né? Mas tinha os irmãos dela, Dida e Ige, É. né, que eram os galãs também naquela Lumar, época. eu me lembro de uma Lumar. Tinha né? Lumar, que era... filha de João- daquele cidadão João lá Marcelo de Piratá. Costa, não? Tinha Marcelo Costa com uma filha muito bonita. É. Então essa turma, eles reuniam em grupo. Flora, esposa, Flora, irmã de Bara, Sim. eram pessoas que faziam parte desse grupo. Iam para casa de família fazer o Cotoxés Era com radiola. um encontro dançante. Mas um com encontro radiola? dançante. Todos com as radiolas daquela época dos anos 60, 70. Tomando Cuba Aquelas- Libre. Tomando Cuba Libre e dançando o twist e o rally-gally. E era famoso essas festas. Né? Era sim. Tinha um primo meu chamado Joselino Biondi, já falecido, que também era um dos E organizadores. o poeta Cotrim, ele contava isso no Jornal à Tarde. Exatamente. Com todo rigor. Exatamente. Tinha outras. Zé Pedrical participava dessas festas do chá dançante. Tinha tanto Zé E Pedrical. quem era o grande irmão galã Paulo. dessa história toda? Não, tinha vários galãs nessa história. Tinha Aécio Guerra, com aquele famoso pimpão, que era aquele cabelo bonito, entendeu? Tinha outros, né? O próprio Nilton Magalhães, Dinha Ribeiro. Nilton né? Magalhães. Nilton é. Magalhães. Nilton era um galã. Eu já falei de vários deles, vários, muitos. Valdir Rabelo, que era o famoso calango, né? Nós moramos... E a grande atração feminina, quem era? Tinham várias. Jiqué sempre foi um celeiro de mulheres bonitas. Sempre As foi. vovós de hoje. Hoje Então são fica à vontade. mas todas continuam sendo as meninas. Ninguém deixa de chamar as meninas. Tinha a Lúcia Ribeiro, daquela vez, tinha as filhas de Quixadá, que eram as meninas bonitas, né? Tinha Maria de Caluzinha, que não era muito dotada de beleza, mas de uma espontaneidade maravilhosa que tornava bela. Maria... As que não eram bonitas, Cotrim, na coluna que tinha aqui no jornal, ele botava fulana de tal. Quando não tinha jeito dele, ele botava, tem traços de beleza. Exatamente. Maria de Caluzinha não era uma menina bonita, mas ela era tão expansiva, tão alegre. Naquela época ela era muito avançada, uma porra louca naquela época, que ela se tornava bonita. E tantas outras que tinha aí. Vem cá, dessa fase que é Marta. Não, de Marta, onde? minha irmã, já é dos anos 80. É mais novinha, Final mais novinha. 70 para 80. Tinha Fátima Leite, né? Delma, filha de seu Chico Oliveira, que foi o primeiro Mas que nessa empresário. safra, Wilson Novaes, Por que exemplo, foi a fase que eram as mulheres mais bonitas da Bahia estavam em Jiquié. tinha muitas mulheres bonitas em Jiquié. Olha, veja só, Jiquié teve Miss, candidata a Miss. Nós tivemos Jerusa Ribeiro, que foi Miss Bahia. É verdade. né? Maria José. Maria antes, né? José. Nós tivemos aquela outra chamada a sobrinha de Quixadá, que foi Miss.
eu vou tentar lembrar o nome dela, me perdoe, porque eu já estou começando a ter algum A idade esquecimento. chegou. Alguns É a lapsos. idade. Eu já estou nos 70. Não, mas você está elegante mas- ainda, que é mas isso? Mas não é amnésia ainda, não. Maria Bethânia, o nome dela, Bethânia. sobrinha de seu Quixadá da padaria, que nos comunicava, nos pegava quando era menino, dando um beliscão. Ele só comunicava com a gente dando um beliscão. Seu Quixadá, tio da mulher do Zé Luiz Gouveia de Amorim. Né? Ah, O sim. Zé Luiz, o famoso amigo das épocas, Piniquinho. Zé, me permita, Midre, que aí você buliu de umas coisas que eu tenho uma lembrança, está em minha memória. E quem me levou para ver, você vai contar esse episódio, Roberto Carlos em Jiquié. Norma, minha irmã, que comprou o ingresso e me levou para o cinema. E foram vocês que Mas tem que recepcionaram. começar com Zé Ribeiro. A história é o seguinte, Vamos lá. existe um cidadão chamado José Lima Ribeiro, que é o último remanescente da Curriola. Está muito preocupado ele, porque ele diz, porra, só tem eu agora. Eu digo, não, calma, Zé, não está na sua hora, não. O Zé Ribeiro foi o grande empresário da Bahia e um dos maiores do Norte e Nordeste do Brasil, com uma empresa chamada Cast Musical. Nos anos 70, José Ribeiro, 60 e 70, o José Ribeiro chegou a ter 150 artistas na sua relação de clientes que ele empresava e saía trazendo para Salvador, Feira, Juazeiro, Paulo Afonso, Sergipe e outros lugares. Ele, em 1974, ele trouxe o Roberto Carlos para 3 apresentações. Salvador, Feira de Santana e Juazeiro. Mas quando nós estávamos lá na casa dele em Ondina, e meu pai também, ele disse, vou dar um presente a Jiquié, vou cobrir os custos do show de Roberto Carlos. Porque não pagava Jiquié, não pagava naquela época Roberto Carlos. E ele trouxe Roberto Carlos para Jiquié. Roberto Carlos tinha exigência. Ele viajava naquela época, a banda RC7 viajava no ônibus da Itapimirim e ele usava, por exigência contratual, um automóvel naquela época que era o Galaxy. E ele deu a apresentação em Feira Jiquié. Acabou no Feira Tênis Clube, ele foi dormir no hotel e no outro dia era para chegar aqui em Jiquié. E nós fomos aguardá-lo no posto de fiscalização, ali onde hoje está o Itapimirim, R.S. Silva. Muito bem. Fomos esperar o Roberto Carlos chegar. 1h, 1h30, nada do Roberto Carlos chegar. Lá para as 3h da tarde, tinha um cidadão que fazia uma linha Irajuba-Jiquié, chamava Mané Boca Torta. Ele dirigiu um carro velho e parou e disse, o carro do cantor quebrou lá no 70. Fomos então, tinha o meu irmão, o Zé Ribeiro e eu, num Dodge Dart que meu pai tinha, apanhar o Roberto Carlos lá no 70. Quando nós chegamos lá, o Roberto Carlos estava dentro do carro e existia ao lado, acompanhando ele, um músico argentino chamado Ed Mandarino, que você conheceu muito. Demais. Porque uma parte da instrumental era alugada da orquestra do Ed Mandarino. Então, o Roberto Carlos, nós trouxemos o Roberto Carlos, chegamos no posto aonde estava aguardando parado, nós paramos ali, e tinha um fiscal chamado Alirinho, que era um pequenininho que você conheceu muito bem. Porroló, Alirinho Porroló. Paramos o carro, Alirinho tirou, naquela época tomou um autógrafo dele e trouxemos o Roberto Carlos para o hotel Itajubá. Então, eu dirigi para o Roberto Carlos, o carro ficou lá, porque estava com o motor batido, né? O Galaxy, que veio de feira, deixaram faltar água, o carro esquentou, e nós viemos, o Roberto Carlos veio no Dodge com meu pai. Ele estava reclamando? Meu pai. Não. Naquela época, o Roberto Carlos estava começando uma vida dele, né? Ele já tinha muitos anos, como se diz na linguagem, já tinha muitos anos de estrada. Mas ele, no início, o Roberto Carlos sempre teve um gesto de humildade ele sempre foi uma pessoa que mostra humildade. E então nós trouxemos ele para o Itajubá Hotel. Eu vim dirigindo o carro, ele veio no banco de trás, o Zé Ribeiro na frente, aquele Dedé Santana, o baterista, também veio.
e o maestro Ricardo Lage. Foram as pessoas que vieram no carro. Ficou no hotel, depois eu peguei ele no hotel. Ricardo Lage está com ele até hoje. Exatamente, maestro Ricardo Lage. Peguei depois ele no hotel. Nessa época eu levei minha irmã caçula Silvana, que tinha 9 anos de idade. Ele brincou muito com Silvana. Nós estávamos todos no apartamento da parte velha do Itajuba Hotel. E depois fomos para o Cine Jiqué. E depois eu tornei trazê-lo para o Itajuba Hotel. Nesse dia, inclusive, o carro que ele veio não teve condições de uso. Acabou o show, nós viemos para o Hotel Itajubá. E teve uma coisa interessante. Aqui em Jiqué tinha uma mulher muito bonita, como muitas tinham. Eu vou citar o nome dela, porque não houve absolutamente nada. O Roberto Carlos se encantou com ela, que foi Diva Rosa, irmã do nosso amigo Tenente. E Carlão. Exatamente. O Roberto Carlos se encantou com a beleza dela, porque ela era... Morava na Rio Branco lá? Na Avenida Rio Branco. Era uma mulher muito simpática, muito bonita. Ele, inclusive, se encantou com a beleza. Ela estava na porta do hotel, dietando como muitos, e quando ele apontou... Eu disse, eu a conheço. Ele disse, você pode trazer ela no hotel? Eu disse, claro. Eu disse e fiz ela entrar no hotel. Não é? Ficamos todos ali, ele tomou uma dose de uísque ou de pá nesse dia. Era uma exigência dele. E Silvana foi para o cinema de novo? Não, e Silvana foi para o cinema. Quando ela tinha 9 anos na época. Quando ele voltou, que nós chegamos no hotel, ele perguntou para Silvana. Silvana tinha um rosto muito angelical. E ele ele pegou um papel do hotel, do bloco, e escreveu Silvaninha. Um beijo e um abraço de Roberto Carlos. 24 de abril de 1974. Essa mensagem que ele deixou, esse abraço que ele deixou para ela, minha mãe mandou fazer uma colagem com um plástico, em cima está visível com a assinatura dele. Quem é fã de olhar sempre isso, você conhece. O Sureco, que gosta de Roberto Carlos. Deixa eu te falar, que Jussara está dizendo aqui que você é uma figura, né, e disse que o passado vem para iluminar o presente. E Everton Almeida entra aqui dizendo assim, alegra-me esses comentários e esse programa composto de pessoas independentes e comprometidas com a nossa Jiquié, que infelizmente, para meu ponto de vista, parou no tempo e no espaço. É bem bala. A cidade. É bem bala. E a prova maior é ver nossa Jiquié a cada ano perdendo posição no ranking do importante município da Bahia. Parabéns para você, Wilson Miller, já abriu espaço para pessoas como Wilson Novaes e Alain, que conhecem muito da nossa Jiquié e tem muitos pontos de vista interessantes que podem ser de grande utilidade. Alegra-me de verdade essa discussão. A Isnaia, perdi aqui o nome dela. Olha a memória. Eu tenho 20 Não, é porque eu tenho 20 comentários e só aparece 4. Eu vou fazer o quê? O Everton Almeida também, quando o presidente do JTC, deu grandes festas, inclusive trouxe Jiquié a Gabriela, a Sônia Braga. Quem foi? O Everton Almeida. Ele, quando foi presidente do JTC, veio ao o lado Paulo de Marcos. Maneca Sampaio, né? Exatamente. A Lojas do A Sul. Loja do Sul, que fazia aquele setembro mês mulher. E trouxe também, eu acho que foi, não sei se foi o Francisco Coco, um ator de novela. Não, ele teve vários artistas da época. O Everton trouxe numa festa em Jiqué o Paulo Marcos, que era aquele grande ator da Rede Globo, que depois passou a ser diretor. Marcos Paulo. Não, Antônio Marcos não. O Antônio Marcos era o cantor. Marcos Paulo e a Sônia Braga, no auge da Gabriela, ele trouxe para a gente, quem abrilhantou festa. Olá. Everton Almeida proporcionou grandes festas. Nas reuniões no aristocrático. Nas reuniões que nós fazíamos para a elaboração do planejamento da festa de arromba, nós fizemos umas reuniões assim, no grupo todo, né? E o pessoal era unânime em dizer que o tempo que Tom Legal era presidente do Jiquié Tênis Clube foi um tempo tão glamouroso. Quanto de Milton Rabelo, quanto Exatamente. de Milton Torinho no passado, né? Exatamente. Porque ele trouxe muita coisa interessante. E grandes exposições também. Exatamente, então, né? grandes exposições. Eu me lembro. Maneca Sampaio. Olha, Tom Legal precisa vir aqui, né? Claro. Maneca Eu Sampaio. chamar você, Tom Legal, para você vir aqui É um prazer grande vocês trazerem. Será vai abrilhantar Chico muito. Salles está dizendo aqui, boa tarde, amigos, boas e eternas lembranças.
o passado com boas lembranças. Pena que eu sou da época da timbalada e do titã. Caminhidinho, Que garoto. também, É o que bebê. também daqui a algum tempo, Chico, você também contará muitas histórias com a Muita. timbalada. Quando ele chegar nessa Tenha fase. certeza. O Chico é um artista. Eu Nós gosto temos um de Chico, artista sabe por quê? aqui. Porque ele tem paciência com os velhos. Né? Ô, Novaes, É. você tocou no Maneca Sampaio, fez Jiquié, chamado Setembro, Mês Mulher. Jiquié, sabe? Ao lado de Roberto Lins, parece, Exatamente. né, da Ótica. Jiquié teve uma época que era notícia todos os dias do maior jornal de circulação da Bahia, que era o Jornal à Tarde. Verdade. Jiquié, você sempre foi um homem ligado às comunicações e à história do jornalismo. Você sabe que teve uma época, os anos 60, 70, Jiquié, até meados dos 80, Jiquié era notícia todos os dias no Jornal à Tarde. Todos os dias. Tinha a coluna de Luleles, né? Então, Jiquié era notícia em todos os Ô, Alain, segmentos. eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta a você. A gente lembrava há pouco que você citou aí a questão do shopping, aquele primeira ideia do shopping. Está aí essa obra, né? Que eu não sei hoje é de banco, não tenho ideia de quem pertence isso aí. Mas Jiquié, naquela época, eu me lembro que a primeira reunião com o Fernando, quando ele veio de Fernando Salvador, Ramos. Lomantinho me ligou e me lembro de você ao lado, né, vendo a planta, a ideia que eles estavam concebendo e tal, quando pegou aquela casa de Dona Lília. Exato. E eu tenho aquela imagem. No Exatamente. primeiro dia que começou a demolir, eu fiz aquela foto. Eu tenho, tá até na mão do pessoal aí. E aí eu te pergunto, para a Jiquié de hoje, com esses empreendimentos que você tem acompanhado de perto, porque você é do cartório de imóveis, né? Porque eu vejo assim muitas lojas que foram na Avenida Rio Branco, por exemplo, na Alves Pereira, lojas com cara de shopping, mas lojas de rua, de que ainda comporta um shopping nesse momento atual, na sua visão? Você sabe que todo empreendimento antecede uma pesquisa de mercado. Você não pode querer fazer investimento hoje com uma nova configuração da economia, aonde você sabe que o parceiro do empreendimento desse tem que ser o primeiro, é o lojista que está na rua. Shopping nenhum mata comércio de rua. Se fosse assim, muitas lojas dos grandes centros e de outras cidades do interior. Vitória da Conquista tem 3 shoppings. É verdade. E não se fechou nenhuma loja de rua. Itabuna consolidou o Jiquitibá. Já foi para Ilhéus agora, né? O Exatamente. segundo, que até foi falado em vir para Jiquié, não foi? Você teve o quanto? Exato. O Helenilson, né? Houve a empresa de Helenilson Chaves, que é Léo, filho, né? Eles tiveram uma perspectiva de sair de Itabuna para poder trazer. Mas lhe digo que eles não encontraram muita receptividade na contrapartida. Fizeram uma pesquisa de mercado, não sei, eu não acompanhei, mas o que me foi dito depois é que não haveria retorno do investimento. Não haveria retorno do investimento. Você sabe, todo empreendimento tem um prazo de maturação para voltar a ele se sustentar. Você sabe que o primeiro parceiro de um empreendimento de shopping é o comerciante que está na rua. Se ele não abraçar a ideia, você não terá muito sucesso. Porque você fica, digamos, você bote 100 lojas. 60%, 50% é de quem é lojista, que já tem o feedback de ser lojista. O restante você vai buscar os novos que queiram fazer investimento, diversificar seus empreendimentos. Eu acho que não se deve desprezar absolutamente investimento que engrandeça a nossa região no segmento economia. Que você sabe que a gente precisa alavancar a economia. Olha como é que estamos agora aí, o lockdown. Lockdown. Ficou moda falar lockdown. Vai nascer muito menino aí, o pai vai botar o nome. Não está acontecendo isso. Já lockdown. muita criança, eu vi um levantamento. Você veja aí o que é o fechamento de comércio. O comerciante não suporta portas fechadas, porque ele vive do dia a dia. Se você não tem potencial comprador, o que é que você vai? Fechar a sua loja? Você deixa de faturar. Não há como você sustentar o que a gente chama de economia pujante. O que é economia pujante? É sustentar a economia de uma forma que ela mesma ande com suas próprias pernas. A gente não pode ficar pensando que para poder
produzir, você tem que ficar esperando o governo dar. Não, você tem que ter contrapartida. E a contrapartida é portas abertas. O comércio de shopping é interessante. Você, num lugar só, você faz tudo. Você corta um cabelo, você assiste um cinema, você paga a conta, você almoça, você faz lanche, você compra um sapato, compra uma gravata, compra uma camisa. É um mix. Além de tudo, a segurança. Quando você está dentro do shopping, você tem segurança. Esse é um foco que se deve buscar em Jequié. Nós ainda não temos o shopping. Esse morreu na praia. Não comporta mais esse shopping aqui. Quem está fazendo um empreendimento que não é um shopping, tá mas fazendo um empreendimento lá na Golden Mall, né? É a Golden Mall, exatamente, da empresa Centro Gemacom. comercial, Esses rapazes são dignos de elogio da iniciativa de querer fazer. Como também nós sabemos que tem ali a Vila Gourmet, São José, São José. é outro empreendimento. Zé Marcos. Não é? Do Zé Marcos, da Zé da Padaria, mas que esses altos e baixos de abre e fecha não deve estar deixando ninguém dormir sossegado, né? A região precisa alavancar em todos os seus segmentos, não é verdade? O Wilson Midler sabe de que a economia é quem sustenta a saúde, e a saúde, se não tiver, a economia não vai embora. É verdade, o meu amigo Alain Biondi, eu queria saber mais, amigo, é o seguinte, você hoje é titular de um cartório de registro de imóveis, quer dizer, seu pai era o titular, sua mãe era a suboficial, e depois você fez um concurso e você hoje é o titular desse cartório. Ali, como você falou, é o retrato, é o pulso que se pega da economia da região. Como é que você vê Jequié hoje em termos de projeto de futuro? Você acha que a gente pode desistir ou pode ter esperança de que a cidade vai recrudescer, vai florescer? Eu entrei no Tribunal de Justiça no final dos anos 80, através de concurso. Depois houve uma modificação na forma de administrar cartório, passou a ser delegação. Ninguém nunca foi dono de cartório. Nós somos delegatários. Estou por ali, eu tinha 7 anos quando meu pai era funcionário do cartório, depois ele passou a ser titular. E eu, com muito prazer, eu fiz direito e gostaria de salientar que aquilo ali é a minha vida. Além de Jequié ser uma cidade que me encanta com tudo, eu sou apaixonado por aqui, pelas terras de Jequié, o cartório também é a minha vida. Nós nunca devemos deixar de ter esperança. A esperança é que nos move e nós devemos ter fé. Eu sou, sobre todos os aspectos, otimista, tenho esperança e tenho fé. Claro que os altos e baixos, todos eles nos deixam apreensivos de uma certa forma. Mas eu nunca me deixei abater por essas caminhadas de sobe e desce. Eu sempre vi tudo isso como sequências naturais. Todos os ciclos nós temos que saber transpor e tirar proveito do máximo proveito dos tempos que a gente chama de tempo ruim. A gente tem que saber navegar em águas turbulentas, porque quando você está na água serena, você navega sem problema nenhum. Agora, eu vejo que há uma necessidade muito grande de se voltar os olhos para o nosso interno. Nós, ultimamente, temos tido muita ação política, mas menos administrativa, voltado para os olhos das nossas carências, de que a sua malha urbana de Jequié ficou velha. Nós estamos com a cidade, precisamos ser renovada. Você vai ali na Avenida Rio Branco, você vê algumas lojas bonitas. Isso alegra a cidade. Lojas bonitas, layout bonito. Não é verdade, Novaes? Nós temos que entender que se ela não se renova, você não tem muito prazer em ir para aquilo que não lhe dá satisfação em ver. Quando você vai para uma rua que é bem pavimentada, bem iluminada, bem sinalizada, os serviços essenciais todos trabalhando, claro que você nunca vai ter 100% de satisfação, mas você precisa colocar aquilo que o cidadão precisa, tranquilidade. Olha o que é o trânsito da nossa cidade. Ainda continua extremamente bagunçado. Por mais que tenha que pintar a faixa, não é o interessante. Pintar a faixa é um dos complementos.
Precisamos ter ordenamento no trânsito. Quem é que quer ir para um lugar e não conseguir trafegar para estacionar com tranquilidade? A cidade de Jiquié, administrativamente, está precisando o seu olhar interno nas suas necessidades. Menos política, mais administração. Alan, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu sempre pensei nisso e que é um grande equívoco você depositar todas as esperanças e todas as expectativas num prefeito que pode ser ele quem for. E nem deve. Ele tem as suas limitações. O que está faltando a Jiquié, que esteve no passado em abundância, são líderes políticos, líderes sociais, líderes econômicos, pessoas que formam um grupo e têm uma pujança para reivindicar as coisas para a sua cidade. Eu acho que está faltando exatamente essa movimentação. Antigamente tinham famílias tradicionais representadas pelo seu patriarca, que faziam parte de grupos que iam ao governador, ia ao presidente da República, ou seja, ele cuidava das coisas. Você acha que o prefeito só resolve os problemas da cidade com 200 mil habitantes? Não. Nenhum prefeito resolve o problema da cidade. É uma estrutura que trabalha em consonância. Não é aquela história de ter um ditado que diz assim, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Você tem que ter uma pessoa que tenha a noção do que é a condução para que que os seus auxiliares absorvam o seu pensamento do bem-estar. Como é que você sabe que as coisas vão caminhar bem? Quando você dá o bem-estar aos munícipes. Você acha que os munícipes estão tranquilos em sair procurando o posto de saúde e ele não ser bem atendido? Pois bem, na saúde. É verdade. Ela tem aqui, ó, Maria Miranda está cumprimentando você, Ivone Tiago, Tio Bionde fala parabéns, reminiscências de Jiquié, Carrombé Almeida manda um grande abraço, Arthur Pires diz que é o trio de ouro da minha cidade, é a minha cidade, ele é apaixonado por Jiquié também. Sim, o Tuca. Arthur Produções, Tuca. Gilberto Pereira, que eu não sei quem é, mas na outra vez também ele se manifestou. Ele se manifestou. É muito agradável ouvir essas histórias de décadas passadas sobre Jiquié e seu povo. Tempos que praticamente não havia criminalidade. Jussara Midres fala esta cidade de um povo amável e alegre, de tanta beleza, merece mais cuidado de todos, em especial dos dirigentes eleitos. E ela também disse, há uma biodiversidade que precisa ser melhor explorada. O Bajara Gondim, fala Lambionde, um grande jequiéense. Rony Brainer, colega, companheiro nosso daqui do grupo, fala show. Abraços aos integrantes da mesa, uma aula hoje. Gilberto Pereira diz de novo, justamente isso, com tantas cabeças pensantes, por que Jiquié parou no tempo e estagnou no geral? Acho que foi a imprensa que pertence a essa ligada a grupos políticos. E estes gostam de fazer essa política pequena, além de faltar visão para ele. Eu não concordo, não, viu, Gilberto? A imprensa pouco tem a ver com essa história. A imprensa pode até refletir mais ou menos, mas quem cria os fatos não é a imprensa. Né? Os fatos não são criados pela imprensa, reverbera, né? O nosso querido Rony Brainer fala também assim, Midles e suas camisas florais. Quando crescer, quero me vestir assim. Eu estou nessa fase, Rony. A idade chegou, tenho que estar alegre, bem estampado, né? Isnaia Souza Costa fala, recordar é viver. Grandes recordações. Everton Almeida, eu já falei, que Chico Salles disse que ele era da época da Timbalada. Alberto Ribeiro Filho, o Barrão, está lá no Belém. Lá no Pará. Ele fala que não aparece nada lá para ele, mas agora já está aparecendo e vai ficar. O Barrão vai ficar ad eterno no Facebook e no YouTube. Deixa eu falar aqui para você, me desculpe a interrupção aí. Pois não. Olha, Everton Almeida foi um baluarte na criação da estação de piscicultura em Jiquié. Esse é um segmento de economia que iria florescer coisas boas para Jiquié. Everton Almeida foi uma das pessoas que lutou muito pela criação da estação de piscicultura. Alan, o que é que você me diz? Qual o seu sentimento em relação à piscicultura? Diz que agora está retomando com outro projeto. Rapaz, nós tivemos, sabe quantos agora, nesses últimos 15 anos? Pelo menos 15 agora. Ministros já estiveram lá, governador. Me corrija se eu estiver errado. Nós temos características interessantes em Jiquié.
E uma delas é uma coisa chamada ufanismo. Esse talvez seja uma das coisas que nos prejudica. Você quer ver um episódio recente? A FIOL em Jiquié. Você se recorda que a FIOL foi Mexeu até comigo. tema dia a dia, diuturnamente se falar FIOL, estação ferroviária. Intermodal em Jiquié. Intermodal em Jiquié, tal. Aí carros com plástico. Pare, seu lugar é aqui. Morreu. Não, mas se é fala porque mais. Descobriram corrupção. Não É se por fala isso que mais. morreu. Mas a Tava roubando cidade. tudo, pô. Mas isso é que às vezes nos encanta e que nos decepciona. Mas não fomos nós, Jiquienses, Não, eu que sei roubando. que não fomos Tava nós roubando era o grupo de jiquienses. Brasília. Eu sei que não é nós jiquienses, não é? Chatodax. Trouxeram o Juquinha, trouxeram o Juquinha, O Juquinha chefe da da Valec, para poder O fazer Juquinha palestra veio em com Jiquié. honras de Honras presidente. e glória, tapete vermelho pro Juquinha em verdade. Jiquié. Eu tenho as fotos. Quando Aí eu vou pronto, publicar essas né? fotos, Cadinho não publica Pronto. não, para Olha, ninguém e ver. segundo a imprensa e o tribunal, um larápio. Aí você veja só, meses depois, o homem foi preso, devolveu 74 milhões de reais que se apropriou da Valec. E Jiquié ficou naquele samba do crioulo Tem doido. ainda a história. Vem, Vamos vem lá, e vem pontuar cá, vem rapidinho. lá, e vem cá. Biogás. E em não, aí Jiquié. tivemos biogás em Seminários e Jiquié, tal. seminário, uma Morreu no série nascimento. de palestras. E depois- Aí, Chatodax, né? Aí, Chatodax, depois também eucalipto. aí Me depois a permita, Ferro Bahia, eu- Ferro Bahia, Ferro Bahia. Ferro Bahia, Ferro- uma indústria de Tinha até siderúrgica. escritório montado. Não. Eu fui lá. A prefeitura- Eu fui com a o Reinaldo, prefeitura- em como é o nome da cidade? A Onde prefeitura, era a sede, a lá em prefeitura Minas. desapropriou, comprou Dois com recursos terrenos, do município, dois terrenos. ali na Fazenda Velha para implantar a siderúrgica e a Chatodac tenho um na tempinho Fazenda para Velha. compensar. Eu vou lembrar aqui uma figura que todos nós conhecemos e de saudosa memória. Carlos Roberto Almeida. Carlinho Manteiga. Ele dizia assim, o mal de Jiquié, tudo aqui a gente quer ser maior do que os Do que os outros. É outros. megalomania. É o a fã- melhor micareta, o melhor São João, o melhor não sei o quê, o melhor... E tudo a não dá em nada. Reinaldo Pinheiro foi dar um jeito lá no shopping a céu aberto, no calçadão. Essa dali foi de Carlinhos. quando é daquela rua do calçadão? Rua 7 de Setembro. 7 de setembro. Aí estava todo mundo 7 horas da noite, os comerciantes todos reunidos, Carlinho Manteiga, eu, o Wilson Novaes, aí o Reinaldo Pinheiro fez assim, Carlinho, o que você acha que a gente deve fazer aqui? Muda os comerciantes. Rapaz, quase que... Uma ideia muito os comerciantes. muito simplória a ideia do Carlinho Manteiga. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, que eu tenho muito pouco tempo aqui. Eu prometi a Adriana e a dona Lourdes não mexer nesse assunto mais. Falei com o Alan que eu não mexia mais, mas a pergunta está aqui. Diante de tanto conhecimento dos problemas da cidade, da história da cidade, há a possibilidade um dia de você se candidatar a prefeito de Jiquié, Alan Bione? Midler, Não sou eu, não. você não pode, ser, responde pra quem você não pergunta. pode ser candidato de si próprio. Alain hoje tem 8 netos. Os amigos que Alain gosta de encontrar fazem Alain sorrir sempre. Constantemente eu estou dando risada durante o dia, porque encontro um amigo, sorriu ali, dou outro sorriso adiante e assim vai o dia. Quando você se torna prefeito, você deixa de sorrir. Sorrir sim, alegra a alma. O de Minas não, o de Minas riu até o último dia. Pois é, mas eu acho. Não, ou daquela cidadezinha aqui. como é Tem que é o nome? olha, tem um amigo nosso. Não é Três Corações? Cariacica. Cariacica é Espírito Santo. Hein? Cariacica é Não foi Espírito Santo. Cariacica, não. É um mineiro que andava de bicicleta. Colatina. Hein? Colatina do Espírito Santo. Ele riu até o último momento. Ele sorriu. Mas agora ele fez uma postagem recentemente aí, depois ele apagou. Ele traiu o pensamento dele. Eu não quero trair o meu pensamento, que eu externo. Eu quero continuar. Essa história já passou. Eu hoje sou avô de 8 netos, não é? Já fiz 45 anos de casado, vou completar um ciclo de vida dentro de mais 45 e eu quero continuar sorrindo, vendo meus amigos, batendo papo, lembrando das reminiscências. E quando você se torna prefeito, você quer queira, quer não, você se afasta muito de certos hábitos. E os hábitos têm que ser mantidos. Assim como eu sempre digo, todos nós temos que ter um vício. E o meu vício é gostar de morar em Jiquié. Pois é, bem. se ele me pedisse sua opinião, eu me juntava
a Dona Maria, que eu chamo sempre Dona Maria, e também a Silvane Dias. Sai dessa lá. Adriana, continue a sua esposa. Continue na sua, tranquila, essa figura. Almeida, chega de tanta contribuição. Olha o que a professora Jussara passa aqui. Vocês aí comenta. Ela diz assim, ó, criaram 3 castas no Brasil. Quem fica em casa recebendo, quem trabalha para servir, quem fica em casa recebendo, e quem está proibido de trabalhar e de receber. Essa é interessante. A Lambione tem muita história ali da visão para que a gente é, mas certamente nenhum gestor iria ouvi-lo. Meu amigo Leandro Novaes, meu amigo Yuri Marinho, nós estamos aqui terminando esse programa de hoje. Eu queria dizer apenas que nós vamos acabar esse programa nesse horário, de quinta-feira às 17 horas. Nós vamos voltar para o nosso horário anterior, Yuri, de sábado às 10 da manhã, porque é mais fácil para a gente ter os nossos contatos, trazer os nossos convidados. O Wilson Novaes compreendeu, só que sábado ele disse que ele não participa. Não conte comigo. Não, é o dia que ele vai lavar o carro dele, vai cuidar do cachorro dele, cuidar da filha dele, então ele tem razão. Olhar para si, é isso razão, mesmo. E eu estou de acordo. Agora, quero dizer o seguinte, no próximo programa, que vai ser sábado agora, né, e nós vamos ficar todos os sábados de 10 às 11, e nós vamos ter alguns links com personalidade de fora da Bahia, de fora de Jiquié, de fora do estado, esperando trazer sempre o melhor para os nossos ouvintes. Preciso aproveitar a oportunidade para lamentar o falecimento de uma querida amiga de Piauí, a Ida Menezes, filho de Wilson Menezes, uma figura fantástica, tem 2 filhas jornalistas, 64 anos de idade, morreu de Covid ontem às 21 horas no Hospital Santa Isabel, em Salvador, e aqui as nossas condolências. Também eu quero dizer que o nosso querido amigo Paulo Mendes de Andrade, Paulo Pila, Paulo Barrão, comerciante de Piauí, filho de senhor Manuel Mendes, também está acometido de Covid, está internado na clínica Cardiopulmonar em Salvador, e que daqui nós enviamos nossas vibrações para que ele saia dessa, uma figura fantástica, um comerciante íntegro, uma pessoa realmente do bem. Nossas orações para ele. Nós estamos voltados para que ele retorne rapidamente para a sua cidade, e a querida amiga Vandinha, sua esposa, que está lá com ele, nossa solidariedade. Por isso nós programamos nossa história para hoje, trazendo a Lambione para o segundo tempo. Não vamos abrir mão de que nenhuma outra oportunidade, quem sabe a gente faça uma epopeia, o 3º tempo, e o 4º, quem sabe. Indiana Jones. E ainda bem que ele dizendo que não tem a possibilidade de ser candidato a prefeito, não fica nenhuma dúvida de subterfúgio aqui, né, Alan? Você está vindo aqui. Com certeza. Porque você gosta da gente, você Nossa, é nossa mãe, amiga. claro. Eu vou sugerir. Eu companhia de todos vocês. Um prazer. Como nós estamos nos desapartando, já que eu não vou participar do programa de sábado, eu vou ficar em stand-by assistindo, tranquilo. Eu sugiro que você programe um desses programas de sábado, na sua pauta, a Lambione de Tom, para mim ficar assistindo. É uma determinação. Aí já é uma determinação. Pronto, e o prazer. Na E o próxima prazer que eu mandasse aqui era Léo. participar de um bate-papo. Muito legal. Vai ser muito é um prazer bom. muito grande. Muito bom, vocês 3. Um abraço a todos. Tá bom. Um abraço, Tá bom, então, muito Midley. obrigado. Siga em frente. Obrigado, Yuri. Obrigado, Que Deus fique com todos. Siga em frente. Pois não, vamos para frente, sim. E me dê o endereço onde é que você comprou essa camisa A Nilton floral. Sadiguski, que se chama Jacaré, que mandou buscar na China. Direto a da barra do Jacuípe. A barriga dele estava um pouco proeminente, não coube, ele me deu de presente. Ah, e então eu, não. em consequência, fui no Shopping Salvador, procurei uma camisa GGX, sei lá o nome, e levei para ele de presente e coube. Tá bom. Tchau. Um abraço, Nilton, abraço aí a você todos. em Barra do Jacuípe, e Laurinha, um casal fantástico que está lá desfrutando dos seus descansos, né? Tá Pois bom. não. Ótimo.